Capítulo 10. Irmão sênior, não vá. Bai Xiaoxun olhou para seus irmãos mais velhos, que estavam olhando para ele com olhos brilhando feito pedras espirituais. Os olhos do grande gordo Zan pareciam estar prestes a entrar em erupção de chamas. Bai Xiaoxun limpou a garganta, sentindo-se mais do que um pouco orgulhoso de si mesmo. Irmão sênior, verifique isto. Todos os meses, os 3 picos da seita Rio Espiritual têm um julgamento de fogo que nos dá uma chance de nos tornarmos como os peixes que saltam sobre o portão do dragão, certo? Bai Xiaoxun olhou para todos, deixando transparecer uma imagem de charme e inocência. Grande gordo Zan acenou com a cabeça em resposta. No entanto, a seita só quer o melhor dos melhores. Portanto, não importa quantas pessoas participem do julgamento de fogo, apenas os 3 melhores discípulos são escolhidos. Eu estou certo? Ele lambeu os lábios, e seus olhos começaram a brilhar. Grande gordo Zan ouviu pensativamente. Uma expressão de raciocínio também podia ser vista no rosto do terceiro gordo Ei, embora todos parecessem confusos. Grande gordo Zan olhou para Bai Xiaoxun, e seus olhos também começaram a brilhar. Você quer dizer? Considerando nosso nível de cultivo, seria fácil para a gente conseguir vencer os julgamentos de fogo das 3 montanhas. Bai Xiaoxun olhou para seus irmãos sêniores. Todos tinham bases de cultivo no terceiro nível de condensação de Qi. Grande gordo Zan e terceiro gordo Ei estavam no pico do terceiro nível. Se não fosse pelo fato deles não quererem abandonar os fornos e não mantivessem suas bases de cultivo suprimidas, eles poderiam ter avançado para o próximo nível há muito tempo. Portanto, rapidamente continuou Bai Xiaoxun, tudo o que temos a fazer é chegar ao pico das montanhas o mais rápido possível e manter os 3 primeiros lugares. Então, nós poderemos vendê-los para quem chegar depois de nós. Ele parou e olhou para Grande Gordo Zan e os outros. Grande Gordo Zan estava tremendo. Tão simples, e ele disse. Então ele respirou fundo e bateu na coxa. Um feixe de luz sem precedentes brilhava em seus olhos. O método descrito por Bai Xiaoxun não era muito complicado, e era de fato bastante simples. Era apenas uma maneira diferente de pensar que, depois de ser explicado em voz alta, era fácil de entender. Entretanto, antes de ser explicado, era realmente o oposto do que todos pensariam que realmente era. Terceiro gordo e ficou extasiado, não era possível dizer se seu rosto transparecia constrangimento ou excitação. Isso não poderia ser mais simples. Ha ha ha. Como os outros gordos compreenderam a ideia, todos começaram a ficar excitados. Ofegantes, não podiam deixar de olhar para Bai Xiaoxun com mais admiração do que nunca. Boa ideia. Vamos fazer isso. Mamão com açúcar. Esse bando de bastardos do departamento de supervisão nos deixou na pobreza há anos. Felizmente, o 9º irmão Júnior agora está aqui. Vamos fazer isso. Então, eles começaram a discutir animadamente os detalhes de como realizar tal plano. Depois de terem certeza de que não haviam esquecido nada, decidiram testar seu esquema nos julgamentos de fogo do mês seguinte. Grande gordo Zan bateu na sua coxa preenchido por prazer. Esta noite é noite de lanche. Conversas animadas encheram os fornos. O mês seguinte foi de extremo entusiasmo. Na verdade, para participar dos jogos com segurança, todos dedicaram um tempo para praticar o cultivo, o que era uma ocorrência rara. Todos estavam esperando impacientemente que o dia do julgamento de fogo chegasse. Finalmente, o dia chegou. O sol brilhava no céu da manhã. Sob os 3 picos das montanhas na costa sul da seita Rio Espiritual, uma cena sem precedentes estava acontecendo. Na entrada de cada uma das trilhas que levavam às montanhas, chocantemente, 3 panelas pretas apareceram. Um olhar mais atento revelava que debaixo daquelas panelas pretas estavam pessoas extraordinariamente gordas. A visão era realmente impressionante. Estes eram os 9 membros dos fornos, e esta foi, de fato, a primeira vez que assistiram aos julgamentos de fogo dos 3 picos da montanha realizado para os servos. Assim como haviam planejado, 3 deles foram para cada um dos 3 picos das montanhas. Grandes grupos de servos, vindos de todas as direções, corriam em direção aos picos das montanhas, estralando os dedos e demonstrando grande excitação. Muitos desses servos tinham tentado o julgamento de fogo em numerosas ocasiões, mas sempre falhavam no final. Para outros, esta seria sua primeira vez participando. Todos estavam excitados e nervosos, e esperavam que eles pudessem ser como um corcel divino galopante, e fazer uma ascensão meteórica para se tornar um discípulo da seita externa. Quando eles se aproximaram dos vários picos das montanhas, avistaram os gordos dos fornos. Os fornos. O que eles estão fazendo aqui? Eu tenho sido um servo por 9 anos, e participei dos julgamentos de fogo 30 vezes. Esta é a primeira vez que vejo alguém dos fornos aqui, e os outros servos ficaram chocados e começaram a espalhar a novidade. Logo, todo mundo estava falando sobre o fato de que as 3 montanhas tinham pessoas dos fornos esperando julgamentos de fogo. Isso é inacreditável. Eu não posso acreditar que o pessoal dos fornos estão indo competir por uma vaga na seita externa. O que está acontecendo? Bai Xiaoxun, Grande Gordo Zan e terceiro gordo estavam todos esperando no final do terceiro pico. Quando ouviram as exclamações de choque dos outros servos, não reagiram. Na verdade, seus rostos eram tão calmos que parecia que estavam em uma linda viagem astral e estavam completamente alheios a todas as conversas ao seu redor. Eles estavam completamente concentrados no julgamento de fogo. Para eles, este não era o caminho de um julgamento de fogo, em vez disso, era um brilhante caminho para as pedras espirituais. Bai Xiaoxun parecia especialmente solene, viajando em seus pensamentos com os olhos virados para cima. Logo uma figura podia ser vista flutuando para baixo das 3 montanhas. A pessoa que aterrissou perto de Bai Xiaoxun e os outros, era um homem de meia idade que tinha um comportamento de um ser transcendente.
A primeira coisa que ele notou quando desceu ao lado da linha de partida era a montanha de carne, o grande gordo Zan. Em seguida ele olhou para Baixel Shun e terceiro gordo Ei. Este homem era o guarda de honra encarregado do julgamento de fogo, e neste exato momento, seu coração estava cheio de espanto. O sol nasceu do oeste hoje? Ele pensou. Normalmente, as pessoas dos fornos preferem morrer do que se tornar discípulos da seita externa. O que está acontecendo? Depois de piscar algumas vezes para ter certeza de que ele não estava vendo coisas, uma expressão de entusiasmo apareceu no rosto do homem. Ele sacudiu a manga e começou a falar, sua voz ecoando em todas as direções. Este é o julgamento de fogo para o privilégio de entrar na seita exterior. Comecemos! Assim que as palavras saíram de sua boca, os sinos começaram a badalar por toda a seita. Ao mesmo tempo, as linhas de partida para os julgamentos de fogo acendeu, indicando que o evento tinha começado. Instantaneamente, Grande Gordo Zan disparou para a frente, uma expressão de foco extremo apareceu em seu rosto. Ele levantou uma enorme camada de poeira enquanto corria em direção aos degraus de pedra que levavam à montanha, movendo-se tão rápido que você poderia pensar que ele estava sendo perseguido por uma fera voraz. O terceiro gordo e também saltou logo atrás do grande gordo Zan. Um brilho brutal apareceu em seus olhos que parecia indicar que qualquer um que tentasse alcançá-lo no caminho estava ameaçando sua própria vida. Baixel Shun foi o terceiro a saltar em direção ao caminho, ele era tão rápido quanto um coelho. Ele não pensava em mais nada senão na pílula da longevidade. Em um piscar de olhos, os três estavam correndo loucamente pelo caminho. Tudo isso aconteceu tão rápido que os outros servos mal tiveram tempo para reagir. Suas feições imediatamente mudaram e, rangendo os dentes, eles correram para o caminho e começaram a subir em direção ao pico. Cenas semelhantes aconteceram nas outras duas montanhas, com os gordos dos fornos imediatamente assumindo a liderança. O terceiro pico da montanha era conhecido como o Pico da Nuvem Perfumada, e atualmente Baixel Shun e seus companheiros estavam voando ao longo do caminho do julgamento de fogo, muito à frente de todos os outros. No entanto, não demorou muito até que sentiram a crescente pressão pesando sobre eles, forçando-os a abrandar o ritmo. Baixel Shun olhou ao redor e percebeu que 7 ou 8 pessoas estavam se aproximando atrás dele. De repente, ele foi preenchido por um sentimento de ansiedade, era como se essas pessoas estivessem prestes a roubar sua pílula da longevidade. Tirar minha pílula da longevidade é o mesmo que tirar minha vida. De repente ele prendeu a respiração, fazendo seu rosto ficar vermelho. Então ele dispersou sua energia espiritual para fora de seu corpo, que se transformou em uma força poderosa. De repente, ele correu como um javali cuja cauda acabará de ser pisada. Em um piscar de olhos, sua velocidade mais que dobrou, ele passou até mesmo o terceiro gordo e o grande gordo Zan. Terceiro gordo e deixou escapar um rugido e, em seguida, usou alguma técnica desconhecida para aumentar a sua velocidade de forma semelhante, e de repente passou o grande gordo Zan e chegou mais perto de Baixel Shun. Vendo que ele tinha acabado de ser passado por seus dois companheiros, grande gordo Zan começou a ficar ansioso. Ele respirou fundo e de repente suas banhas de gordura pareciam encolher. Era como se ele estivesse queimando sua gordura em troca de uma explosão de velocidade. Um estrondo pôde ser ouvido quando ele diminuiu a distância entre ele e terceiro gordo Ei. Logo, todos os três estavam correndo alucinadamente. Quando os servos que estavam atrás deles viram o que estava acontecendo, suas mandíbulas caíram em choque. Olhares de desespero apareceram em seus rostos, e ainda assim, eles não estavam dispostos a desistir tão facilmente e corriam com toda a força que poderiam reunir. Infelizmente, não havia nada que pudessem fazer para alcançar Baixel Shun e os outros. A calma deles chegou ao limite e então começaram a gritar maldições. Droga! Eles tomaram algum afrodisíacos ou algo parecido? Como poderiam ser tão rápidos? Logo passou o tempo suficiente para que uma vara de incenso queimasse, e Baixel Shun já tinha alcançado o topo da montanha. Na verdade, ele podia até ver os dois discípulos da seita externa que estavam atrás da linha de chegada esperando para receber os servos. Assim que os dois discípulos da seita externa viram Baixel Shun, eles sorriram um pouco, e um deles disse, parabéns, Júnior BR. No entanto, antes que ele pudesse terminar de falar, seus olhos se arregalaram em choque. Baixel Shun avançou mais alguns passos e lembrou-se de parar a um passo de atravessar a linha de chegada. Ele ficou ali, olhando para os discípulos da seita exterior, e eles olharam para ele. Então, deu-lhes um leve e encantador sorriso, e girou para olhar na outra direção. Parem! Ele gritou, jogando as mãos para o ar. Instantaneamente, o terceiro gordo e grande gordo Zan reduziram a velocidade até pararem perto dele. Os três ficaram ali olhando um para o outro, respirando pesadamente. Então, eles começaram a rir. Os dois discípulos da seita exterior trocaram olhares assustados, incertos com o que estava acontecendo. O fato de que estes três de repente pararam de correr neste momento parecia indicar que eles eram loucos. Irmãos juniores, disse um dos discípulos da seita externa com cautela, vocês três são os primeiros a chegar à linha de chegada. Basta avançar e vocês serão promovidos para a seita externa. Discípulos da seita externa, disse grande gordo Zan, acenando com a mão. Quem quer se tornar discípulos da seita externa? Ele continuou ali, junto com o terceiro gordo Ei, duas montanhas de carne que bloquearam completamente o portão de saída. Baixel Shun se sentou na frente deles, com a mandíbula inclinada enquanto esperava, majestosa e orgulhosamente. Os dois discípulos da seita exterior não pareciam satisfeitos. Se você não quer ser discípulo da seita exterior, então o que você está fazendo aqui? Vocês estão loucos ou algo assim? Grande gordo Zan, terceiro gordo e Baixel Shun fingiram não ter ouvido, e mantiveram seus olhos focados ainda mais na montanha. Logo o tempo suficiente para uma vara de incenso queimar tinha passado.
Finalmente, um servo ofegante que lutava para chegar ao fim do caminho apareceu. Quando viu Bai Xiaoxun e os outros, imediatamente suspirou. No entanto, seus olhos queimaram com uma luz de obstinação. Esta era sua 9ª vez participando do julgamento por fogo, e esta foi a primeira vez que ele chegou perto de vencer. Mas então apareceram as pessoas dos fornos. Olhando furioso, ele estava prestes a se virar para sair quando Bai Xiaoxun se levantou e gritou: Irmão mais velho, não vá. Venha aqui. Sabe o que é? Eu simplesmente não posso suportar deixar os fornos, de fato, e eu não quero ser um discípulo da seita exterior. Talvez eu devesse dar o meu lugar. O servo de rosto comprido olhou em choque por um momento, e então seus olhos começaram a brilhar. Continua no próximo capítulo.